É, bom, eu achei que ia ficar estranho, mas até que não ficou. Tá numa config legal. Bom, para você que não me conhece, eu sou o Cássio Nascimento. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, cadê minhas anotações? Anotação. Aqui. Ontem eu estava andando nas interwebs e fui, não digo impactado, mas um vídeo em especial disse a seguinte frase: não comece se você não quiser se desafiar a ser criativo. E é sobre isso que eu vou falar aqui hoje com vocês, meus queridos. Eu tive um certo bloqueio criativo ontem. Tanto é que eu percebi que eu estava tão imersido, tão afundado nesse bloqueio criativo, que eu não consegui pensar em uma, talvez, maneira de sair dele. E é muito bizarro isso, porque poderia ter sido mais simples, poderia ter sido um estralar de dedos, mas não foi. E quando a gente se propõe a ser desafiado, a gente tem que ser criativo em nossas escolhas, a gente tem que ser criativo na nossa maneira de agir, a gente tem que ser criativo em como vamos solucionar os problemas, em como vamos fazer com que as coisas fluam conforme a gente quer. E, meu, é muito, muito, muito difícil fazer essas coisas. Principalmente quando a gente se propõe, a gente se desafia a criar um canal que vai postar vídeos diariamente sobre uma determinada coisa, uma determinada situação, uma determinada vida, vamos falar assim. Porque nada mais é que quando a gente posta vídeos diários, a gente tem que ter um assunto central, mas esse assunto central geralmente é a gente. Geralmente é a gente. E nada mais justo do que pensar como, eu diria, o primeiro criativo que a gente teve no mundo, que foi Deus. Deus foi o criativo. Eu tinha até uma pulseirinha aqui antes, mas infelizmente ela estourou, que era: no princípio Deus criou. Gênesis 1. Basicamente, a primeira frase da Bíblia é dita que no princípio Deus criou. Então ele foi o primeiro criativo, talvez, de trazer ali diversas coisas, né? Ele criou do vazio, ele criou o céu e a terra, foi criando os planetas, criou o mundo. E a gente tem que ser mais simples naquilo que a gente cria. Não digo de fazer algo mais simples, mas de realmente não criar tantos obstáculos. Vamos falar assim. Não criar tantos obstáculos naquilo que a gente faz. Porque, meu, é muito difícil criar. Sim, eu acho muito difícil criar algo do zero. A gente tem referências, sim, em tudo que a gente faz, né? Falam que a gente tem que aprender a roubar criativamente, é, criar como se estivesse pegando as coisas, roubando as ideias. Mas eu penso de uma maneira diferente. Eu penso que a gente tem que ter referências, sim. É muito bom ter referências, porque você, tendo referência, você sabe para onde ir, o que fazer, o que criar, como criar. As referências você tem que ter, sim, para criar um bom vídeo. Mas copiar as suas referências ou copiar os temas que você gosta, talvez
esse não seja o caminho. Talvez sim, se você quer ficar famoso, se você quer modelar, se você quer fazer com que tudo aquilo que você cria seja viralizado, seja algo que de alguma maneira já foi provado que dá certo, aí você vai ter que copiar, meu querido. Infelizmente você vai ter que copiar. Só que copiar tem um grande problema. Você, quando copia, você não consegue ser autêntico. Você não consegue ser você mesmo. Você não. Você pode até dar uma pitadinha das coisas que você faz, mas uma pitadinha particular nas coisas que você faz. Mas a partir do momento que você quer copiar, você quer criar a partir de algo que já deu certo, talvez você quebre a cara em querer depois você querer ser você mesmo nisso que você está criando. Porque, cara, assim, quando Deus criou tudo, eu acho que Deus tinha um plano, né? Tanto é que quando ele criou o homem, depois ele viu que o homem ficava muito tempo sozinho e criou a partir do homem a mulher, para que o homem não ficasse sozinho. Mas quando a gente cria algo, as coisas podem sair tanto do controle que a gente acaba não tendo a direção correta das coisas. E isso também aconteceu com Deus quando o homem caiu, né? Quando o homem entrou em pecado. Por isso a gente tem que ser, não digo cauteloso, mas a gente tem que, não, até que sim cauteloso, mas a gente tem que ser muito mais fiel àquilo que a gente está criando, seja em questão de identidade própria, seja em questão de assunto, seja em questão de palavras, mas a gente deve ser um pouco mais fiel, um pouco mais único. A gente tem que ter as devidas palavras, os devidos comportamentos quando diz respeito a algo que a gente está criando. Porque você querendo ou não querendo, essas coisas vão acabar se virando a você. Então, se você criou algo, um vídeo, criou um post que você falou coisas que você pensava, que você falou opiniões duras e às vezes severas sobre um determinado assunto, você vai ser responsável por esse post, por esse vídeo, por esse tudo. E vai ser responsável por responder por ele. Então, muitas pessoas gostam de pegar coisas que já deram certo por medo. Medo principalmente de não saber como reagir a determinadas situações. E eu acho que isso é o que deixa o ser humano doente. Ontem eu assisti um episódio de The Rock, né, The Rookie, a série do policial lá que é muito boa, que está lançando numa determinada plataforma aí. E eu assisti o episódio que um influenciador ele é preso porque ele fez coisas perigosas para que tivesse uma audiência numa live, tivesse uma audiência em coisas ali, né, da internet. E você vê que o ser humano, ele tá tão doente ao ponto que esse cara fez algo absurdo, algo que poderia deixar várias pessoas feridas, até mesmo ele morrer, sei lá. E você vê que tem um monte de seguidor, pessoas defendendo ele, que ele não deveria ter sido preso e tal. E nisso a gente percebe o quanto a humanidade está doente e está precisando de atenção. A gente não percebe,
mas a gente talvez não tenha dado atenção a quem mora com a gente, talvez a gente não tenha ouvido as pessoas próximas da gente que precisam realmente de uma atenção, de ser ouvido. E quando a gente cria, a gente abre espaço para que sejamos. Só um momento. 2000 anos depois. Voltando. A gente, quando cria, a gente é responsável por algo. E o principal fato do ser humano hoje é que ele tem medo de responsabilidades. Ele tem medo de realmente ser uma mente pensante e ter que arcar com os pensamentos que ele teve ali de uma determinada forma. E isso faz com que a nossa humanidade ela seja doente. E a gente precisa refletir um pouco mais sobre isso. A gente tem que realmente escutar os que precisam, ver com olhos diferentes as pessoas que estão ao nosso redor. Porque essas pessoas às vezes precisam de ajuda e a gente nem percebe. A gente nem tem a ideia do quanto essas pessoas precisam da gente. E a gente muitas vezes atolado, inundado com as coisas do nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com ter que manter uma vida boa, ter que trabalhar, 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 ter uma saúde legal, ter um físico legal, a gente acaba nem percebendo que essas pessoas precisam, às vezes, de um básico, de um abraço, de um ouvir, de um beijo, de se sentirem únicas e se sentirem acompanhadas, que elas realmente não estão sozinhas. Então, saiba que por mais que criar exista e tenha as responsabilidades únicas, saiba que criar também é, de uma certa forma, amar as outras pessoas. Porque às vezes a gente pode falar de um assunto que está doendo no coração de uma outra pessoa e acabar, de uma certa forma, consolando essa pessoa. Por isso que vocês veem aí nos vídeos que muitas vezes, cara, eu não, não estou ligando para visualizações, não estou ligando para fama, não estou ligando para coisas do mundo. Eu já disse aqui mais de uma vez, se um vídeo ele tiver uma visualização e essa visualização impactar a vida dessa pessoa, para mim já é o suficiente. Eu sei que aquilo que eu estou fazendo tem um propósito. Qual o propósito que é? Não sei. E estou aqui para viver ele. Seja um propósito, sei lá, de alcançar 1 milhão de seguidores aqui no YouTube, seja de documentar toda uma vida e deixar esses arquivos, esses vídeos para os meus filhos, os meus netos, os meus bisnetos verem e verem que existe uma pessoa que às vezes não é só aparência, que existem pessoas que realmente se importam. Até o próximo vídeo. Não sei se vai ser amanhã, então até o próximo vídeo. É nóis. Preciso de água. Então, forte abraço.